A minha mensagem de hoje, eu quero compartilhar uma história bíblica de uma mãe chamada Maria, a mãe de Jesus. Uau, né? Que mulher, que mulher. Você sabe que Deus, o amor de Deus, escuta para cá, o amor de Deus, ele é comparado, irmãos, Deus é Deus. E se você for pensar como é que podemos saber como Ele é. Porque se você olhar uma pessoa que está do seu lado, você está vendo uma pessoa bonita, né? Passou um perfume, cheirosa, as características físicas e tudo mais. Mas e Deus? E Deus? Você já viu Deus? Né? Como é que é Deus? Como é que Ele age? Como é que Ele faz? Aí você vai descobrir na palavra. E sabe como é que você descobre as características de Deus? Nas relações humanas. E uma das relações humanas que Deus mais se compara de como Ele é o amor de mãe. E também de pai. Mas a mãe, Deus ele se manifesta e fala bem assim em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho ainda que mama? Irmãos, dificilmente uma mãe vai esquecer do seu filho. Existe? Claro que existe. Né? De vez em quando tem uma notícia lá que a mamãe esqueceu o seu filho, ou abandonou, enfim, isso existe. Mas é muito raro acontecer. É muito raro. O pai não, né? O pai, às vezes, esquece do filho na escola. Meu Deus, eu tinha que pegar o menino no colégio. E tal, esquece. Esquece a mulher. Graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo, irmãos. De, sei lá no centro, aí daqui a pouco me distrair, ir embora para casa e a minha mulher não veio. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, né? Amém, né? Senão, você ia conhecer o segundo nome da minha esposa. E graças a Deus, mas o pai já é mais esquecido. A mãe não esquece. A mãe não esquece. É impressionante. E aí, olha como Deus fala, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Acaso pode, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Mesmo que uma mãe nunca, ou em raríssimas exceções, vai esquecer do seu filho, que pode acontecer, que existe, né, na nossa natureza humana, mas Deus nunca vai esquecer de você. Uau! E Deus se compara a esse amor de mãe. Deus se compara a esse amor de mãe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1. E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre essa mãe, chamada Maria, a mãe de Jesus. Eu estou na versão NVI, se quiser botar o texto, por favor. Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 ao 38. Nós vamos conversar sobre essa mulher. Uma mãe. Lucas capítulo 1, versículo 26, fala assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que se dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Você pode repetir esse versículo 37, 1, 2, 3 e... Pois nada é impossível para Deus.
E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sabe, irmãos, Maria, a mãe de Jesus, um exemplo para todos nós cristãos. Uma mulher piedosa, a Maria da Bíblia, irmãos, a Maria bíblica, né? E hoje quero compartilhar, irmãos, olha só. Eu entendo, vou começar por esse sentido. A Bíblia vai dizer sobre Maria, mãe de Jesus. E aí, queridos, eu não posso dizer nada além do que a Bíblia não diz. Mas eu também não posso deixar de dizer o que a Bíblia diz sobre Maria. Nós precisamos realmente falar o que a Bíblia diz sobre Maria. Agora, o que não podemos é falar aquilo que a Bíblia não diz. Nós somos e cremos na verdade bíblica. E a palavra de Deus é que norteia. E se algo que se fala não está na Bíblia, então eu não posso basear a minha fé. Você está entendendo? Então a Bíblia é o meu norte de fé. Aquilo que não está escrito, eu realmente não posso considerar. Mas aquilo que está escrito, eu realmente tenho que honrar, eu tenho que considerar. Irmãos, esse texto de Lucas capítulo 1, só para te contextualizar, já havia 400 anos que Deus não falava com o povo, nem por profecia, nem por ninguém, nem por uma teofania, ou seja, Deus se manifestando na forma de homem, ou alguma circunstância de uma simbologia. Deus estava calado. Depois do exílio da Babilônia, né, depois das últimas profecias, o último livro, Malaquias, né, como se fosse o último livro do Velho Testamento, e aí, partindo para o Novo Testamento, há um interlúdio, um tempo de 400 anos, onde não há nenhum relato da voz de Deus. Onde não há nenhuma voz do Senhor, nenhuma profecia, nenhum profeta se levanta. Ninguém. Mas esse texto, depois de 400 anos, Deus aparece e envia o anjo Gabriel como mensageiro, o mesmo anjo Gabriel que se aparece com Daniel, no livro de Daniel, que traz essa mensagem para Daniel. Agora, 400 anos depois, rasga o silêncio e traz uma mensagem para Zacarias e Isabel, dizendo que João Batista viria, que ela ficaria grávida. E depois, a voz do Senhor, através do anjo, de uma mensagem clara, direta, é para essa mulher chamada Maria. Que espetáculo, irmãos. Deus rasgou o silêncio para poder falar agora a mensagem que viria Jesus Cristo, o Salvador. Esse aqui é o contexto de Lucas capítulo de número 1. Esse rasgado silêncio de Deus de tantos anos que o povo não ouvia a voz de Deus. Agora, preste atenção nisso. Eu não posso ir além, eu até já expliquei, ir além do que a Bíblia não diz. Sabe, existem muitos mitos sobre essa mulher. E eu vou abrir um parêntese. Talvez você seja católico, que esteja aqui. Nós, como crentes, nós não podemos desrespeitar ninguém. Porque eu lembro, graças a Deus, hoje nós vivemos, né, um tempo muito diferente dos anos 90, dos anos 80 na igreja. Antigamente nós éramos chamados de protestantes, porque protestava a fé. Ou até aquelas pessoas, não sei se você conhece alguém que é das antigas, né, já senhores, senhoras, que pela educação, pela história da nossa educação, nós viemos, muitas pessoas vieram e foram educadas em raízes católicas. E aí, quando você se converte, alguém fala bem assim: eu não vou renegar a fé, não vou ser o renegante da fé. E nós, como cristãos, crentes, que conhecemos a palavra, e o amor de Jesus entrou e você teve a revelação da vida de Jesus, como é que eu vou atacar e falar bem assim: olha, você é um adorador de Maria, você vai para o inferno, como se fosse um acusador. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos acolher todo mundo e respeitar, e que Deus, através do Espírito Santo, é Ele que vai convencer o pecado, é Ele que vai convencer a justiça, é Ele que vai convencer os seres humanos, não somos nós atacando uns aos outros. Então, quando chegar um católico com você, ame, ampare, acolha. Mas existem alguns mitos que tem sobre essa mãe, a mãe de Jesus. Primeiro, Maria não tem o poder de salvação, a Bíblia não diz isso.
Só quem tem o poder de salvação é chamado Jesus. E sabe quem foi que disse quem não tem poder de salvação? A própria Maria. A própria Maria falou no versículo 46 e 47, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, se ela precisa do Salvador, então ela não tem poder de salvar ninguém. Entende? E a Maria foi própria, ela mesma foi salva através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Um segundo mito é que dizem que Maria é a mãe de Deus. E não é verdade. Maria, você sabe que Jesus tinha duas naturezas. A natureza de Deus divina, ele era 100% Deus, o Deus encarnado que se fez homem, mas também ele tinha a natureza do homem. E como Deus vai ter mãe se Jesus é antes de Maria? O livro de João fala assim que Deus, do princípio, era Deus e o verbo estava com Deus. Na fundação do mundo, Jesus já existia antes de Maria. Segunda evidência, Jesus falou em João capítulo 8, versículo 58, vai dizer que respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão, Jesus é antes de Abraão. Então Maria, aqui no livro de Lucas, vem muitos e muitos anos depois. Então ela não poderia ser a mãe de Deus, porque Deus, ele não foi criado por ninguém. Deus apenas é Deus. Ele se chama o Eu Sou. Então ela não é a mãe de Deus. Porém, ela é a mãe de Jesus, o Filho, né? O homem, o Jesus homem. Ela realmente foi agraciada. Eu já vou falar mais na frente. Terceiro mito, que Maria não é imaculada. Não é imaculada. A ideia é que Maria nunca pecou, não tem amparo nas escrituras sagradas. E ela mesmo, a Bíblia também vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram. E ela mesmo reconhece. Quando eu volto para aquele versículo, que ela fala assim, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então quem precisa de Salvador é o pecador, que precisa de salvação. Então Maria, ela dizendo que precisa do Salvador, então ela entende que ela precisava do perdão de Deus como eu e você. Então realmente ela não estava livre dos pecados. Agora, presta atenção numa coisa, quando Maria vai apresentar Jesus no templo, ela está levando o quê? Sacrifícios de perdão. Ela entende que ela também, como nós, éramos da geração de Adão pecaminosa. Então, realmente, Maria não tem como ser imaculada. Um outro mito. Maria não é a intercessora e mediadora entre os homens e de Deus. Se ela fosse uma intercessora, uma mediadora, então ela teria que ter nela o atributo de Deus, da Trindade. Que no mínimo, ou então o atributo, no mínimo não, na verdade, no máximo, no todo, ela teria que ser onisciente, onipotente e onipresente. E nenhum ser humano é, somente Deus. Imagina você aqui na comunidade nobre orando, clamando a Deus. Imagina agora uma pessoa lá no Japão orando e clamando a Deus. Imagina lá na Nova Zelândia, na Europa, no mundo inteiro. Imagine uma pessoa, ser humano, ouvindo todas as orações. Não tem como estar presente em todo lugar, somente o Senhor Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Então, realmente, ela não é uma mediadora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que, pois só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, somente Ele. Só Ele. É isso que a palavra do Senhor diz. Um outro mito, diz que Maria, ela é uma corredentora, que vai trazer redenção. Atos capítulo 4, versículo 11 e 2 fala o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha o versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Você só é salvo, eu só sou salvo através do nome de Jesus Cristo. Então Maria não tem poder de redenção.
de salvação. Um outro mito é que Maria era virgem. E realmente era virgem no momento da concepção de Jesus Cristo. Mas a Bíblia é bem clara e a Bíblia começa a externar e até nominar o depois do nascimento de Jesus. Maria teve outros filhos. E a Bíblia fala até os nomes de outros filhos. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, fala assim: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Aqui é a palavra, irmãos, Mateus 1, 25, fala assim: não teve relações com ela enquanto. A Bíblia é muito clara. Ou seja, após o nascimento de Jesus, realmente Maria teve outros filhos. E a Bíblia até nomina, lá em Lucas capítulo, Marcos capítulo 6, versículo 3, fala assim: não é este carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Está falando dos irmãos de Jesus. Irmão de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte: e ele deu à luz o seu primogênito. Primogênito, por quê? A minha filha, ela não é primogênita. Minha filha é o quê? Unigênita. Só tem ela, é única. É única. Então, Maria está dizendo o seguinte, a Bíblia vai dizer que Maria tinha um filho chamado primogênito, ou seja, o primeiro. Depois tem o segundo, e o terceiro e o quarto. Então, realmente, ela não era... Ela teve outros filhos. E último, diz uma tradição católica, em que Maria, depois de um certo tempo, ela ascendeu aos céus, ela foi assunta aos céus como Jesus. E a Bíblia não fala sobre isso. Se você quiser, procura na Bíblia, aonde está escrito que Maria subiu aos céus. Não existe, só Jesus Cristo subiu aos céus. Só Jesus Cristo. Porém, dentro de tanta polêmica, de tanta circunstância, nós precisamos entender que Maria foi um exemplo espetacular de mãe. E uma mulher que nós podemos tirar lições poderosas. Nós não podemos esquecer. Se Maria precisa ser honrada, é honrada daquilo que a Bíblia diz. A mãe de Jesus. E sabe o que a mãe de Jesus é? Primeiro, Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Aqui são as verdades sobre Maria. Ela foi uma receptora da graça. Ela recebeu o favor do Senhor. Ela foi escolhida. Irmãos, imagina você, mãe. Você não se acha privilegiada pelo seu filho, pela sua filha? Não é? Eu como pai, vou agora falar as palavras da minha esposa, que com certeza é a mesma. O orgulho de ter nossa filha. O orgulho de ter nossa filha. É um privilégio ser pai da Letícia. E ela, com certeza, a Adriane ia falar a mesma coisa, ser mamãe. E você, mamãe, não é um privilégio? Agora imagina você ser privilegiada, uma jovem, fala bem assim, você vai ser agora a mãe de Jesus Cristo, aquele que vai salvar o mundo. Que privilégio! Isso foi um favor que foi dado somente a Maria. A Bíblia também vai dizer, sabe, que ela se torna uma mulher disponível. Quando chega a mensagem que ela ficaria grávida, você não vê essa mulher retrucando, reclamando. E olha, eu vou já te contar as consequências dessa notícia que o anjo trouxe para ela. Mas não, ela falou, eu sou a tua serva. Que lição, irmão, nós podemos tirar dessa mulher? Que lição. E às vezes nós não servimos como convém. E mulher serviu a Deus. Na primeira mensagem, ele serviu. Uma outra característica de Maria, que mãe maravilhosa. Foi uma mulher bem-aventurada, feliz. Lucas capítulo 1, versículo 42. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Dentro dela carregou, irmãos, sabe, o maior fruto que qualquer pessoa poderia carregar, mas ela que foi escolhida por Deus. Foi muito bem-aventurada. Eu não posso destratar.
falamos tanto de outros homens, de Deus, na Bíblia, de Davi, de Abraão, de Isaac. Falamos tanto do apóstolo Paulo, mas esquecemos muitas vezes, por questões religiosas, esquecemos da mulher que foi a mãe de Jesus. E precisa ser honrada. E precisa realmente olhar e ver o quanto essa mulher, como mãe, numa postura de mãe, fez um papel extraordinário para Jesus Cristo. E que chegou até hoje, aos nossos dias. Irmãos, interessante que quando chega essa mensagem do anjo Gabriel para Maria, era uma jovem, sem experiência de vida, sem, sabe, algo tão simples, tão humilde, de uma cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, diz o historiador Flávio José, um dos primeiros historiadores da igreja, né, do início da igreja. Irmãos, ele fala de tantas cidades de Israel, mas não cita a cidade de Nazaré. Porque realmente tinha muito preconceito. Até, né, falava-se, será que vem coisa boa lá de Nazaré? E veio Jesus Cristo. E foi lá que Deus mandou um anjo para uma jovem que talvez no contexto da sua nação, da sua região geográfica, não teria chance nenhuma. E eu aprendo uma coisa: Deus quer usar, irmãos, as nossas vidas. Deus quer usar as pessoas mais improváveis. As pessoas que talvez, o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios, as pessoas que talvez se acham tanto. Irmão, Deus quer usar as coisas loucas do mundo para impressionar as sábias. Deus quer impressionar aqueles que nada são. Por quê? Porque aquelas pessoas que já são, se não tomar cuidado, pode tropeçar e cair. Pode tropeçar e cair. Então eu aprendo com Maria desse coração tão humilde, que eu não posso me achar. Eu não posso... eu sempre tenho que ter um coração de humildade, porque Deus, Ele quer usar aquelas pessoas mais improváveis, Ele quer usar os humildes, Ele quer usar as pessoas simples, porque as que têm arrogância, elas já acham que são. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que isso é uma vã glória, uma glória vã, uma glória passageira. Você pode até receber os benefícios de algo, bater no teu ombro, parabéns. Receber o elogio dos homens, mas eu quero saber do elogio de Deus para comigo. E eu aprendo com Maria, esse coração tão servo, tão humilde. Sabe, irmãos? Deus fez da forma dele e não conforme a nossa forma. Lembra de Davi? Quando vem Jessé, né, o pai de Davi, e recebe Samuel na unção de um novo rei para Israel. Quem ele coloca primeiro? Dos 8 filhos. Eliabe, cara grande, que tinha cara de rei, tinha jeito de rei, tinha pinta de rei. Quando Samuel olhou, viu, é esse. Uau, Deus, o Senhor é o cara. Meu Deus, eu vou ungir, esse é o novo rei de Israel. Aí ele pega o óleo e Deus fala, não, é esse. O homem vê o que o exterior, mas eu vejo o coração. Então tá bom, então vai para o outro. Não é. Quando foi no 7º, não tem mais filho, porque nem para a festa foi convidado. E aí Samuel fala, acabaram os teus filhos, Jessé, porque eu fui mandado aqui na tua casa para ungir o rei. Peraí, tem um que nem para a festa foi convidado. Nem para o dia da unção do novo rei foi convidado. Onde é que ele está? Lá com as ovelhas, cheirando a ovelha, no campo, trabalhando. E sabe, irmãos, a Bíblia não vai dizer isso, mas você pode imaginar. É lá, sozinho, onde ninguém olha para você. É quando você está lá sozinho com Deus. Davi, com certeza, lá com as suas ovelhas, não tem ninguém, ele pastoreando as ovelhas. Com certeza, ele puxa aquela harpa e está adorando a Jesus, a Deus. E adorando a Deus, salmodiando. Quantos salmos talvez não foram compostos naquele sozinho, onde ninguém estava vendo, só ele e o Senhor. Davi também estava com uma funda, porque ele era um treinador, e pegava lá e treinava, sozinho, porque tinha que defender as ovelhas. Viu o leão, ele matou o leão. Viu o urso, ele matou o urso. Ninguém viu isso. Ninguém, somente Deus.
É no secreto. É onde ninguém vê que Deus quer fazer você e te forjar para você ser realmente usado para as batalhas da vida. As batalhas da vida. E aí é onde? É no secreto. É no secreto. Onde essa mulher foi forjada, numa cidade desprezada, numa cidade onde não poderia vir coisa boa nenhuma. Mas foi lá que nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. Ei, talvez você olhe bem assim, eu não valho nada, isso aqui, olha aqui em mim, eu não posso ser usado por Deus, eu não mereço. É aí que Deus quer te usar. É aí que Deus quer te usar. Mas Senhor, eu sou isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Você não é qualquer outra pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. E é você que vai ser usado poderosamente para ganhar muitas almas para Jesus. Para ser um instrumento de salvação, de bênção. Um instrumento para realmente... Sabe, queridos, os improváveis de Deus é onde se ficarão nos maiores postos da nossa cidade de Manaus. Os improváveis. Os improváveis. Se você se sente improvável, eu trago essa notícia. Você pode até se sentir improvável, mas Deus não olha para você como improvável. Deus olha para você com um olhar que, esse é o meu Davi. E quando chegar o gigante, é ele que vai derrubar qualquer gigante. É você, meu irmão, sou eu. A outra lição que eu aprendo de Maria é que ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor. Irmãos, quando ela recebe essa notícia, ela ficou em dúvida, ela até realmente duvidou. Senhor, mas eu sou virgem. Como vai acontecer isso se eu sou virgem? Irmãos, quando ela recebe a notícia que ela ia ficar grávida, ela, pela lei, ela sabia da lei. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que a pessoa que for pega em flagrante adultério ou em adultério seria morta, apedrejada. Quando ela recebe a notícia do anjo, queridos, ela olha para si, mas como vai ser isso? Sou virgem. Eu ainda sou noiva do meu marido, do meu futuro marido, nem casada ela era. E noiva é porque nós, aqui na nossa cultura, muita gente namora e desfaz namoro como se fosse, sei lá o quê. Né? Até noiva, coloca um dedo no anel, uma coisa assim, mas quando acontece uma coisa, desfaz. Na cultura judaica não, se você chegasse no relacionamento e falasse assim, vamos noivar, era um contrato mesmo. E para desfazer o contrato, era o mesmo esquema do divórcio. Era muito sério o noivado. Noivado era muito sério, muito sério. E quando ela percebeu que ela ia ficar grávida e não era do noivo, como é que ela ia chegar em casa e falar assim, mamãe, papai, ou meu futuro marido, eu estou grávida. E de quem? Do Espírito Santo. Ela ia ser apedrejada. Ninguém ia acreditar nessa história. Mas sabe o que essa mulher fez? Eis-me aqui, eu sou tua serva. Ela acreditou na palavra do anjo. Acreditou na palavra do anjo. Irmãos, que mãe espetacular. Ei, qual é a verdade bíblica que você precisa acreditar? Qual é a verdade bíblica? Irmãos, ela estava num problemaço. Mas ela preferiu acreditar na palavra de Deus. Na palavra do Senhor. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. E olha, quando eu entendo a palavra de Deus, eu sei que muitas vezes nós somos humanos, estamos para baixo, estamos, sei lá, mas se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então tira essa condenação do teu coração e vive uma vida plena e abundante. Se a Bíblia diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, então creia que essa é uma verdade da palavra. E viva pela palavra. Não viva pelo que você vê, mas viva pelo que você crê. É a palavra do Senhor que norteia. E essa mulher, ela acreditou nessa palavra. Ela acreditou. E quando eu acredito na palavra, e eu me encho da palavra, e eu tomo aquilo por verdade, sabe o que acontece? Porque Ele vai te ajudar em todos os momentos. O Espírito Santo vai vir, como foi prometido, descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre você o Espírito Santo, Ele virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. Ei,
Em nome de Jesus, coloca a mão na tua cabeça, assim, fala assim: em mim existe o poder do Espírito Santo. Declara, descerá sobre você o Espírito Santo. Quando você toma uma postura de acreditar na palavra, o Espírito Santo vem na tua vida. E é o poder dos poderes. Aquele que consola, aquele que te ajuda, aquele que te fortalece, aquele que está contigo nos piores momentos e nos melhores momentos. Ele é o nosso consolador, o nosso amigo, e Ele nunca vai nos desamparar, aleluia. Descerá sobre você o Espírito Santo. Às vezes nós vivemos de enfermidade, mas o que a Bíblia diz? Olha, aquela mulher, Isabel, estava lá também, se dizia que era estéril. Irmãos, quando Deus trouxe a notícia, veio a notícia para Maria e abençoou toda a sua casa. Isabel, sua prima, deixou de ser estéril. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o Espírito Santo entra no teu coração, na tua vida, você é abençoado e toda a sua casa também é abençoado. E o Espírito Santo vem fazer uma grande obra na tua família. E aí, irmãos, você verá o quanto Deus, Ele vai também te agraciar. Porque Ele olha para você, Ele olha para mim. É o poder do Espírito Santo que vem te abençoar, te encher e encher toda a tua casa. Aquele que era estéril passa a ter vida. Aquele que era doente passa a ser curado. Por quê? Porque não é por você, não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Aleluia. É o Espírito Santo. E aí, naquela esterilidade, há uma afirmação que ele fala assim: não haverá impossível para Deus. Nada é impossível. O que é impossível para você? Tem muita coisa que é impossível para você e para mim, mas para Deus não há. Para Deus não há. Para Deus não há. Para o poder que habita em você não há impossível. E ela ficou cheia do Espírito Santo. E foi por isso que ela teve coragem de chegar na sua casa e contar a notícia. É claro que o marido até duvida, que aí Deus manda o anjo para falar com José. Isso é verdade, José. Irmãos, Deus faz a obra completa. Não é impossível nada para Deus. Marcos capítulo 16 fala o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê em Jesus Cristo aí, meu irmão? Então sinais, milagres, prodígios e maravilhas acontecem hoje na tua vida em nome de Jesus. Acontecem hoje em nome de Jesus. E o último, ela finaliza dizendo assim no versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo a tua palavra. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo a tua palavra. Que aconteça comigo a tua palavra. Assim como Maria deixou o Espírito Santo encher ela e engravidá-la, e ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ei, eu trago essa notícia para você. Se coloque diante do Senhor, acredita nele. Acredita nele. Deixa a palavra do Senhor entrar no teu coração. Deixa a verdade de Jesus entrar no teu coração. E Ele fazer a tua história ser mudada. Deus quer mudar a tua história, a tua realidade. Ele quer mudar a nossa história. Deus, quando Ele age, Ele muda história e geografia. Há decretos dos céus para você. Há decretos dos céus para nós. Quando eu me coloco como servo do Senhor. Quando eu realmente eu olho como servo. E eu concluo dizendo o seguinte: essa mãe, Maria, até hoje, é por isso que eu iniciei com as frases de mãe. Até hoje, nós obedecemos um mandamento dessa mulher, que trouxe um decreto e que nos abençoa até o dia de hoje. Num casamento, onde o ministério de Jesus ainda não tinha iniciado e ela já sabia que era Jesus. Irmãos, essa mulher olha para o filho. Ela sabia, porque Jesus meio que não era o momento para iniciar o ministério dele. Mas ela olha como uma mãe que acredita nos seus filhos. Não é assim com você? Que acredita nos seus filhos? E você libera decretos? E você libera a palavra? E o que aconteceu? Jesus, está aqui o problema. Não tem mais vinho no casamento. O vinho, a falta do vinho significava vergonha para os noivos. A falta do vinho significava um casamento falido. Mas quando Jesus está na casa, não tem nada que possa falir. Ei,
Jesus está com você. Como diz a pastora Jússi, papai está na casa. E quando ele está na casa, não tem falência mais. Não tem mais falência. Não tem mais falência. Quando Jesus está na casa, sempre tem vinho. E quando não tem vinho, então pega a água, enche esse cântaro de água. Aí Maria libera um decreto para os servos e fala assim para eles: e esses servos, eu me incluo, e eu incluo vocês também. Ela libera uma palavra e diz: faça tudo o que o mestre mandar. Então seja você e eu obedientes a essa palavra de uma mãe que liberou para os seus filhos e que mudou, iniciou o ministério, deu start no ministério de Jesus. E irmãos, você com seus filhos, é você que determina a direção, destino, propósito, que libera decretos e que diz: inicia, vá meu filho, eu acredito em você. E aí sabe o que acontece? A palavra do Senhor vem, Jesus se manifesta. Queridos, quando o noivo pega e coloca o vinho no copo, ele vai dizer o seguinte: olha, você guardou o melhor vinho para depois. E sabe, tem muito vinho, tem muita alegria para você depois que a sua mãe, o seu pai, quando você decreta que você é servo de Jesus e Jesus entra na sua casa, então vem vinho novo para você, vem vinho novo para você, alegria nova para você, alegria nova para nós, em nome de Jesus. Essa é Maria, a mãe de Jesus. Aleluia, aleluia.